para o capítulo 3 de Esther, que também é um capítulo muito bonito. Algumas coisas já começam, alguns personagens já começam a aparecer aqui, personagens não muito simpáticos, né? Tem o Haman, né? O Amã ou Ramã, nós vamos falar Amã daqui para frente. Depois dessas coisas, o rei Assuero, então, teve o casamento, tudo mais, né? O Mordecai descobre uma conspiração, essa parte eu acabei não falando direitinho aqui no último, né? Citei assim com mais detalhes, mas Mordecai estava sentado, ouviu alguém dizer que os eunucos da segurança do rei estavam tramando a sua morte e, por incrível que pareça, ele acabou morrendo de um tipo de morte assim. Não é? Houve uma maquinação ali para que ele pudesse ser assassinado. E este Mardoqueu acaba falando, né, para a rainha Esther, e a rainha Esther, então, Mordecai. Em alguns têm falado Mardoqueu também aqui, mas é Mordecai. Mordecai, então, fala com a rainha Esther fala com o rei vai averiguar e descobre que os dois estão tramando mesmo. Ele só anota lá no livro de registros, mas não faz nada com Mordecai, não faz nada. Aqui diz que depois dessas coisas, casamento, da descoberta de pessoas que queriam matá-lo, ele engrandeceu a Amã, o filho de Amedata, tal, Agagita, e o exaltou e lhe pôs o trono acima de todos os príncipes que estavam com ele. Praticamente ele era um associado do rei, né? Tinha livre acesso, estava acima dos príncipes. Então todos os servos do rei que estavam à porta, e Mordecai trabalhava à porta, ele possivelmente era um funcionário público ali, um funcionário do reino, e todos os funcionários que estavam ali se inclinavam, se prostravam quando ele passava. Bom, o rei era um semideus, era um tipo de Deus, e ele queria adoração. Então, se inclinava diante do rei. Não se inclinar diante do rei era ser igual a ele, vai ser morto. Aí todo mundo devia se inclinar, o rei, a autoridade, um Deus. Agora, esse camarada aqui não era rei, mas ele queria, porque o rei mesmo disse, podem se ajoelhar diante dele também, ele é muito importante aqui. E todos se ajoelhavam, etc., os príncipes, mas tinha um homem que não se ajoelhava. Era Mordecai. Mordecai não se ajoelhava, não se inclinava, não se prostrava. Então os servos do rei viram isso primeiro e foram falar com Mordecai. Escuta, rapaz, você está pedindo a morte aí? É melhor você se prostrar. Eu falei, não, eu vou me prostrar só diante de Deus. Eu só tenho a Deus para adorar. Eu não vou adorar esse indivíduo. Mas não sei se ele já conhecia Amã, seu caráter ruim, mas eu não vou fazer isso. Então eles meio que testaram para ver se o susto teria ajudado a Mordecai a se ajoelhar, né, a prestar, né, reverência a ele, mas ele não fez isso. E foram falar então para Amã, olha, tem um aí que não se ajoelha, fica em pé quando você passa. Diz quem é? Mordecai. E ele começou a perseguir Mordecai. Por que ele não se ajoelha? Por que ele não presta reverência a mim? Sou maior do que ele. Então, ele era um dos funcionários ali do palácio. E ele tranquilamente, não tinha nada, não tinha nenhum problema. Não se ajoelhava diante dele. Então, Amã disse ao rei Assuero, existe espalhado, disperso entre o povo, em todas as províncias, você já sabe o tamanho, né, que nós já mostramos aqui com um mapa, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-lo. Ele não falou aqui, não é que ele não se ajoelha, só isso. Então todos os judeus, Mordecai é judeu, então todos os judeus devem ser mortos. Eu vou acabar com a raça. Aquilo se tornou um assunto assim obcecado, né? Tem pessoas que são obcecadas por alguma coisa, né? Só falam um assunto, só falam um assunto, só falam um assunto, uma coisa só na cabeça e não tiram aquilo da cabeça. Eu conheço pessoas que, por exemplo, falam sobre saúde. É uma coisa boa a saúde, mas só falam sobre saúde.
tudo. Você tomou, não tomou água, te chama atenção. Tomou água, ele chama atenção. Comeu isso, não podia misturar isso com aquilo. Porque são pessoas que o tempo todo estão ali. Podem estar até certas em muitas coisas. E devem estar. Mas são pessoas chatas. Elas não conseguem conseguir adeptos. Elas não conseguem, ter adeptos. Porque são chatas. São músicos de uma nota só. Você imagina um violonista, né? Tocando uma nota só o tempo inteiro. Bam, 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 bam. Até o 10º dan você aguenta. Depois não aguenta mais. E assim são algumas pessoas. Só falam o mesmo assunto, Família, né? Só voltam a falar naquele assunto da tia que fez não sei o quê com a outra tia e a prima que aconteceu e o primo que foi, etc e tal. Só aquele assunto. As pessoas obcecadas. A Mãe se tornou uma pessoa obcecada. Pessoas obcecadas não conseguem enxergar mais, têm uma visão muito curta e perdem a vida, sim. Perdem as coisas boas da vida. Perdem as coisas que poderiam lhe dar esperança ou dar esperança para as pessoas. O certo é que a Mãe só pensava nele. E qualquer um que ficasse no seu caminho, ele passava por cima. Tem muita gente assim, só pensa nele mesmo, só pensa nela mesma. Não tem mais ninguém no mundo. E se você fez uma pergunta, não, mas por quê? Opa, essa pessoa é contra mim. Às vezes numa comissão, né? Pessoas estão discutindo um assunto e tal, eu acho que isso daí não é bem assim, tá? Essa pessoa está contra mim, não, estou contra a sua ideia. E a gente deixa isso sempre muito claro em qualquer comissão que a gente vai e tudo mais. Sou contra a sua ideia, não contra a sua pessoa. Reuniões de condomínio, né? São complicadas às vezes. Né? Há pessoas que fazem lá um escândalo danado, porque alguém disse, olha, eu não concordo com essa sua ideia por causa disso. É ideia. Mas as pessoas levam para o pessoal. Nós, latino-americanos, somos assim, né? Tudo é mimimi. Conhece essa história, né? Tudo é comigo, tudo é por causa minha causa, você não gosta de mim, etc e tal. Bom, aqui está o nosso querido Mordecai sendo perseguido pelo vilão, pelo Amã. E a história dele não vai ser legal, Se bem parece ao rei, decrete-se que sejam mortos. Olha, ele estava falando em matar todo o povo judeu que estava espalhado naquele tanto de terra. Era muita gente. Matar a todos, inclusive mulheres e crianças. Não é? E além disso, ele disse assim, olha, e eu pesarei 10.000 talentos de prata para que entre no tesouro do rei. Ele quis dar uma subornada no rei também. Aí o rei falou assim, não, pode ficar com a sua prata, essa prata seja sua. Opa, então eu vou pesar a prata para mim, mais dinheiro, né? Para mim. Então o rei deu o anel para ele e disse assim, pode fazer do jeito que você quiser, Amã. Vai lá, trate o povo do melhor jeito. E falou, o melhor jeito é matando todo mundo, mulheres, crianças, e pegando os seus bens também. E imediatamente, através desse anel, era o próprio rei falando, o próprio rei decretando. E ele fez um decreto, escreveu o decreto, mandou para todas as províncias, 127 províncias do reino. Um reino extenso, como nós já vimos aqui, em nome do rei, e cada um recebeu na sua própria língua. Olha o trabalho que deu. E qual era o decreto? Que num dia só, homens, mulheres e crianças que eram judeus deveriam morrer e que saqueassem os seus bens. Esse decreto saiu aqui mais ou menos em março, dia 8 de março de 473, eu anotei aqui. É interessante que aqui a gente já vai tendo algumas datas assim mais precisas, né? Essas cartas então seguiram um caminho e por onde iam elas criavam um terror, né? O verso 15, que é o último, diz que também o rei e Amã se assentaram a beber, mas a cidade de Suzã, que era a cidade sede ali do governo, quando viu isso, estava perplexa. Completamente perplexa. Por que é que o rei vai fazer uma coisa dessa, vai matar uma nação inteira? Isso não tem cabimento? Não tem cabimento. E a gente não entende bem porque o rei acabou aceitando isso. Não é? Eram milhares de pessoas que
que estavam dentro desta categoria aqui, que seriam mortos. Imagine, a própria rainha era judia e ela não tinha revelado isso. Ela agora vai entrar em cena de uma certa maneira. Mordecai também vai entrar em cena para resolver essa questão. Deus está dirigindo o seu povo. Deus está conduzindo o seu povo. Não importa que um governo qualquer proíba, como há vários países, né, onde reunir o povo é absolutamente proibido. A cadeia, a morte. Não importa, a igreja vai crescendo. Há países na Ásia em que o evangelho é proibido e existe muitas igrejas, pessoal, muitas igrejas do subterrâneo, escondidas, dos porões, e crescem tremendamente. Às vezes tem uma Bíblia, às vezes tem uma página da Bíblia, tem só o Novo Testamento, um livro do Novo Testamento. Mas essas igrejas crescem. A perseguição nos dias de Nero, nos dias de Jesus, né? Diocleciano, Nero, imperadores romanos, só fazia com que o povo, o sangue derramado virasse semente. Mais gente se tornava cristão. Quanto mais gente morria, mais gente se tornava cristã. Talvez vissem a fé dessas pessoas e dissessem, olha, uma fé dessas aí eu quero ter também. A ponto de dar a vida? Não, isso deve ser muito sério. Eu quero conhecer melhor isso. Então, perseguição, até de governos, de família, isso nós vamos ter em todo lugar, na escola, não é? Esse bullying espiritual, não é? Pessoas que debocham dos que acreditam em Deus, dos que creem que Deus criou tudo em 6 dias, descansou no 7º. Como? Um dia, imagina, esse é o tamanho do Deus que você tem. O meu Deus, o Deus em quem eu acredito, pode fazer, num estalar de dedos, um mundo muito maior do que o nosso aqui, com coisas maravilhosas. Sim, Ele é o Criador de todas as coisas. A gente não tem ideia de quem é Deus. A gente não tem ideia. Então você nunca está sozinho nessa perseguição. Quando o apóstolo, no caso Saulo, quando era Saulo, caiu do cavalo, ou do camelo, na estrada de Damasco, Jesus aparece, a sua voz aparece, ele ficou cego e disse, Saulo, por que você está me perseguindo? Ele não estava enxergando mais nada. Ele disse, quem és tu? Sou Jesus, a quem você me persegue? 2 vezes Jesus fala isso. Você está me perseguindo, só que Jesus já tinha morrido. Já tinha ressuscitado e já estava no céu. Estava no trono. Mas ele diz, você persegue alguém, persegue a mim. É sério o assunto. Você nunca está sozinho. Então Deus não abandonou o povo aqui. O povo ia ser exterminado. Mas Deus teve um caminho para seguir nesse momento. Fala pouco de Esther ainda aqui, fala da alegria dela nesse sentido, mas o capítulo 4 vai trazer mais coisas aqui para nós. A história vai continuar. É uma história, como eu disse, é uma história encantadora. Nesse capítulo, nós vimos que Mordecai não adorava qualquer um, ele adorava Deus, o único Deus, verdadeiro. O homem queria ser adorado e por isso tomou uma decisão maluca, drástica, vou matar todo mundo. Todo mundo que é dessa raça, que não se ajoelha diante de uma autoridade como eu. Eu sou quase um Deus, né? Nosso rei é um Deus, mas eu sou quase, eu estou perto dele. E um orgulho tremendo, a gente vai ver aqui, um homem que só pensava nele, apenas nele. Bom, o decreto foi feito e o capítulo 4 vai falar um pouquinho sobre o livramento, como isso tudo aconteceu. Eu quero incentivar você a ler este livro, vale a pena ler este livro. Vale a pena ler cada capítulo e cada capítulo da Bíblia também, porque a gente descobre sempre muitas lições para a vida. Deus não abandona o seu povo, Deus não abandona ninguém, já falei isso, vou repetir. Deus não deixa ninguém para trás, Deus não deixa ninguém no deserto. Ele quer levar você que está no deserto, que está vivendo um momento difícil da vida, Ele quer levar você para o seu reino. O reino de Deus não é para quem merece, é para quem precisa. E se você precisa, bem-vindo. Vamos orar? Pai amado, que o Senhor possa dirigir nossa vida, que o Senhor possa nos dar esperança e alegria em podermos te servir.
se estamos sendo perseguidos, criticados na família, no trabalho, onde quer que seja, possamos ter fé que o Senhor está cuidando da gente. E sem dúvida nenhuma, algumas coisas muito boas vão acontecer por causa disso. Entregamos nossa vida ao Senhor e o fazemos por Cristo. Amém.